Amanhece, a gente vai de mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai voar alto com paixão. Um sozinho logo cai. A semente quer fazer raiz. Vocês são a minha terra. Digo sim pra amar e ser feliz. Cada um que sabe ensina aqui. Todo mundo fala e sabe ouvir. Quem não sabe aprende e vai se abrir. De mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai. Vamos nós de mãos dadas caminhar. De mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai de mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai de mãos dadas. Passo é ponte, voz é coro, gota é mar. Passo a passo, quatro ventos sopram, mudo de lugar. Abro os olhos, sinto a certeza do sorriso e agradeço a mão, ajuda e o olhar. Amanhece, a gente vai. Vamos lá. De mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai. De mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai de mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai Mais forte. de mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai de mãos dadas caminhar. Amanhece, a gente vai. Amanhece, a gente vai. A gente vai. Amanhece, a gente vai. A gente vai. Amanhece, a gente vai. A gente vai caminhar. Bom dia, obrigada por terem vindo. Muito bacana o convite para participar do Creative Mornings. Obrigada, Mari. O tema desse mês é comunidade, e eu vou falar de comunidade através da alimentação. A alimentação é considerada um dos temas mais transversais para falar de comportamento. A gente se alimenta várias vezes por dia. No momento da alimentação, a gente exerce uma escolha, né, política até, de que influencia toda uma cadeia de produção. A gente está em família, está com amigos, então tem a questão do vínculo, tem a questão dos relacionamentos, e também a alimentação está diretamente ligada à saúde. Então, eu acho que a gente poderia discutir, eu até gostaria que vocês me interrompessem
levantassem a mão, falassem até durante o que eu estou falando, porque eu acho que é legal, depois perde, a gente acaba não interagindo tanto. E eu vou conversar também, queria um pouco ouvir de vocês, de qual a comunidade que a gente quer. Eu vou me apresentar primeiro, né? Esse slide é aquele slide que precisa, mas não precisa, não sei se precisa, mas vamos fazer. Eu sou a Mayra Bondanza, eu sou engenheira de alimentos, cozinheira, mãe de 4 filhos, Pedro, de 13, a Júlia, de 11, o Francisco, de 7, e o Felipe, de 5, e em breve do Leon, que está aqui na barriga. Eu escrevi o livro O que Fazer para o Meu Filho Comer Bem, e escrevi o Deixa Eu, que está até aqui para quem quiser conhecer, que eu acabei de lançar agora em agosto. E, na época que eu escrevi meu primeiro livro, eu fui convidada para participar do Meu Filho Não Come, no Bem-Estar, na Globo. E foi um momento muito interessante da minha carreira, porque eu, junto com a nutricionista Priscila Maximino e o Mauro Fisber, que é um pediatra nutrólogo, a gente acompanhou 2 famílias de crianças que não comiam nada. O João comia macarrão com azeitona e era só. E a Manu, ela não conseguia nem sentar na mesa, ela ficava correndo em volta da mesa e era super magrela. E aí a gente começou a entender que a gente tinha que se ajoelhar e entender a alimentação através da ótica das crianças. E isso faz toda a diferença, né? A maioria das ações de alimentação em família são muito top-down e a criança não compra e ela não muda e ela vai se afastando cada vez mais. Então, o meu olhar é muito através da ótica das crianças, pensando como criar uma próxima geração mais saudável. Depois, então, desse programa, hoje eu participo do Terra Brasil, que está no Animal Planet, no Netflix. É um programa que tem mais a ver com a minha vida pessoal do que com a minha vida profissional. A gente faz hiking em reservas naturais, é incrível. Eu vou lá para dizer o que tem de comestível, é interessante também. E eu idealizei 2 jogos que eu também trouxe aqui para quem quiser conhecer, o Desafio do Prato e o que temos para hoje, e o aplicativo Lanchinho Legal, que está disponível para download em iOS e Android. E todo o objetivo é incentivar a educação alimentar das crianças e facilitar a rotina, né, das famílias, que não é fácil. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Tem pouca gente, o resto é só animado, entendi. E eu tenho uma empresa que é certificada como B, que eu faço esses trabalhos, e eu acredito muito que a gente tem também que estar pensando no meio ambiente, nas comunidades, e, enfim, é isso. Eu vou agora partir para a parte da comunidade, né? Como que a gente faz para criar um cidadão protagonista? É a minha pergunta, porque, para mim, a comunidade que eu quero ter é uma comunidade um pouco mais questionadora. E eu entendo que a gente tem que incentivar as crianças a questionarem mais, a se envolverem mais. E é muito interessante esse caminho, porque ele é um caminho que gera um certo conflito. Quanto mais você dá autonomia para o seu filho, mais você perde o controle. E aí, quem está disposto, né? Então, vou contar uma história do meu filho mais velho, interessante. Eu fiz um financiamento coletivo do meu livro, e ele viu eu fazendo, achou lindo, foi lá e criou um para ele também. E aí, em uma semana, ele levantou quase mais que eu, e dando aula de sushi. Isso é uma parte que eu fico orgulhosa, porque eu que ensinei ele a cozinhar. E aí ele conseguiu transformar a bicicleta dele numa bicicleta elétrica. Legal, nossa, meu filho é foda, né? Protagonista, que legal. Mas o problema é que ele ficou com uma motoca. E ele tem 13 anos. Então, assim, você não desliga uma criança protagonista, né? Ele é assim. Então, cada esquina que ele vai, eu chamo o anjo da guarda e falo, meu Deus, por favor. Mas, enfim, eu acho que é uma brincadeira aqui para conversar um pouco sobre o risco que a gente está disposto, o risco-benefício, quando a gente incentiva uma próxima geração assim. É o meu caminho que eu escolhi, mas não é fácil, tá, gente? Em vez de ficar escrevendo um monte de coisa nos slides, eu resolvi
preparar umas fotos para a gente conversar sobre algumas situações do dia a dia. Então, aqui seria o preparo da refeição, né? Do lado esquerdo, a gente tem um casal preparando o jantar, 2 porções lá de macarrão certinhas, os ingredientes porcionados, e a cozinha está arrumada, né? Não tem nada de risco ali. Já do outro lado, temos uma criança com uma faca. Então, vamos começar por aí. Por que será que a gente pode ralar o joelho no parquinho, mas não pode cortar o dedo numa faca? Alguém pode me explicar? É assim, a minha opinião é que a gente tem que prevenir acidentes graves, né? Por exemplo, uma panela de açúcar derretido é uma das coisas mais perigosas na cozinha. Ninguém vai deixar uma criança perto disso. E até um adulto tem que tomar cuidado. Da mesma maneira que você não vai deixar uma criança subir num escorregador altíssimo, que ela pode cair e quebrar o braço, por exemplo. Mas meu filho já cortou a pontinha do dedo. Não é que ele cortou o dedo, teve que dar pontos, mas assim fez um cortinho, ou o outro já encostou a mão na panela. E o que tem, gente? Vamos pensar? Não tem nada, né? A criança vai jogar futebol, leva uma bolada também. Acho que existe um mito todo que afasta as crianças da cozinha, que é realmente esse medo, até dos pais, acho que também não estão muito confortáveis no cenário. Mas acho que é uma coisa para a gente pensar. Não precisa dar uma faca super afiada na mão de uma criança pequena, mas as crianças podem fazer muito mais do que a gente imagina que eles podem. Então, aqui, por exemplo, essa criança fazendo uma bagunça com a farinha. Criança faz bagunça na cozinha, sim. Mas eles podem arrumar. Ninguém nunca pensou nisso, né? Pensa assim, não vou convidar meu filho porque estou sem tempo, então ele vai fazer a maior bagunça. Tudo bem, mas e se ele arrumar a cozinha? Ele não pode limpar depois? Aqui uma criança na panela, uma outra criança com brócolis na mão. O que acontece aqui? Ela vai descobrir de uma maneira diferente, provavelmente vai demorar muito mais tempo. A mãe já preferia estar com o brócolis cortadinho, já ter dado o brócolis e ter ido trabalhar. Mas é assim, a gente tem que se perguntar um pouco do quanto que a gente está disposto a investir de tempo e de desprendimento para criar essa figura da criança mais protagonista. No Deixa Eu pensei muito num formato diferente. Eu fiquei 1 ano pensando no formato do livro, porque tem conteúdos incríveis disponíveis, tanto no site quanto 1 milhão de livros, mas assim, o que vai fazer a diferença, né? Eu fico pensando, bom, resolvi segmentar o livro em 6 idades não, fases de desenvolvimento, então até 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 3 seria o Xeretinha, de 4 a 7 o Infiltrado, de 8 a 11 o Se Achando, de 12 a 15 o Sabe Tudo, e acima de 15 o Protagonista Gourmet. E esses nomes quem deu foi a Júlia, tá? Porque realmente acho que faz parte do universo deles. Eu sempre fico pensando nisso. E aí diz aqui para os pais, em cada receita, como que cada criança pode interagir, porque eu acho que isso é um diferencial. As pessoas que fazem conteúdos incríveis, mas as pessoas não conseguem aterrissar em algo que, de fato, gere uma mudança de hábitos. Outra coisa que eu fiz de engraçado nesse livro foi que eu coloquei o nome das receitas como o Fefe fala, que é o meu pequenininho. Então, está escrito assim, Skodonov, sabe? E eles gostam. E muita gente fala assim para mim, adorei o livro, vou fazer com meus filhos no fim de semana. Eu falo, não, gente, você não entendeu, é para dar o livro na mão dele. Vamos mudar um pouco a cabeça, vamos soltar um pouco aqui. E cada receita ela vem com uma atividade de almanaque que envolva a criança no tema. Também isso é uma coisa que eu pensei, bom, como que a gente vai fazer a criança ficar interessada nesse livro, né? Porque não é só receita. Aí aqui vamos para um outro momento da nossa rotina, preparar o lanche. A criança que abre a lancheira e não tem nenhuma ligação com essa lancheira ou como ela foi preparada, primeira coisa que ela fala é não gosto. Mesmo que seja incrível o lanche, é porque realmente ela não tem nenhuma relação com aquilo, é como se fosse um disco voador que apareceu assim do nada. E aí aqui
versus, né, a criança que preparou o sanduíche, a que pelo menos escolheu a fruta. Olha que coisa simples, você falar para o seu filho, o que a gente vai pôr hoje na lancheira? Vai lá, escolhe uma fruta. Isso é muito simples, realmente, as pessoas só não têm essa ideia. E muda tudo. E aí aqui eu trouxe algumas telas do Lanchinho Legal, que é o aplicativo. Eu tenho muito essa ideia do equilíbrio e não da proibição, né? Não existem maus alimentos, existem maus hábitos. Então, a criança vai escolhendo, colocando os alimentos na lancheira. A lancheira pode ficar verde, amarela ou vermelha. Vermelha não dá. A criança tem que escolher de novo, ela vai aprender, é legal porque dela troca, ela vai percebendo o que é over. Amarelo, 2 vezes por semana, ok, desde que você tenha as outras 3 verdes. Isso é uma coisa que funciona muito. Porque a criança ela fica feliz quando ela pode escolher uma coisa que você não quer tanto. Mas, versus você ter uma semana inteira equilibrada, né? Assim, fazendo um contraponto. Então, aqui, o que eu acho legal também do aplicativo, que eu também fiquei pensando no formato. Bom, seria legal se os pais recebessem uma listinha, não só para facilitar as compras, mas também para, de segunda a sexta, ele ter desenhadinho o que vai na lancheira e a criança pode ir lá montar, mesmo a criança que não sabe ler. Então, isso pode ser impresso, colocado nas casas. E aí, aqui, o terceiro momento, experimentando frutas, né? A criança lá que está recebendo uma colherada, já está com a mão na cara. E é interessante falar também que a alimentação é uma coisa que não tem como ser imposta, porque, no limite, a criança vomita. É diferente de você impor que ela vai dormir tal hora, ou impor que ela não vai na casa do amiguinho, né? Comer é uma coisa que ou a criança quer comer ou ela não quer comer. Então, não dá para ser pelo embate. Olha a diferença disso aqui. Tem um monte de frutas e a criança escolhe o que ela põe no prato, no potinho dela. Isso aqui é outra situação completamente. Ou ela está olhando a mãe descascar. Tem gente que não sabe nem que a fruta tem casca, não sabe nem que, por exemplo, o manga tem semente, porque nunca viu alguém cortar, acha que não, né? Então, é outra reflexão aqui para a gente. Eu já também criei essa banca de frutas e essa oficina de frutas. Eu acho que vocês podem fazer em casa também esse conceito. A oficina de frutas é simplesmente cortar as frutas em fatias e dar cortadores para as crianças. Aí dá uma tabuinha, eles fazem como se fosse uma folha sulfite em branco e fazem um desenhinho, que pode ser em 3D ou não. Aí o que acontece? A criança encosta a mão na fruta, começa a sentir o cheiro, antes que você perceba, ele já está comendo. E não é o momento da refeição. Então, também não tem aquela coisa, você só vai sair daqui quando você terminar e raspar o prato. Cardápio semanal, gente. Todo mundo tem aquele pânico com a pergunta, né? O que vamos ter para jantar? Ninguém quer pensar nisso, ninguém quer providenciar os ingredientes. A gente quer que o jantar apareça, mas não dá, impossível. Então, a boa notícia é que, se você fizer um cardápio bacana, você pode usar toda semana o mesmo e a mesma lista de compras, mas você precisa fazer pelo menos uma vez. Porque não vai adiantar você abrir a geladeira toda criativa, porque vai encontrar as mesmas coisas, né? E uma provocação que eu vou fazer aqui com vocês, a gente tem um país muito rico em ingredientes. E as famílias brasileiras compram só alface, tomate, cenoura, banana e maçã. Que tal a gente colocar uma provocação para a gente mesmo de comprar outras frutas e outros legumes e outras verduras? Não tudo na mesma semana, mas, sei lá, 2 diferentes por semana. E aqui é uma coisa que uma cartolina que eu fiz na minha casa, que também vocês podem fazer, que eu fiz com meus filhos na época, com 5 e 7 anos, que a gente foi desenhando nos pratos. E aí, nesse momento, acontece toda a negociação. Você quer frango? Tudo bem. Todo dia, não. Né? Você quer batata frita? Tá bom. Vamos colocar um dia. Mas outro dia vai ter brócolis. E aí as crianças se comprometem, elas interagem com isso, e isso fica lá gravado como um combinado.
E elas chegam, por exemplo, da escola ou do clube, vão lá olhar e já não vão reclamar, porque elas falam, putz, tudo bem, vai, eu combinei isso hoje, já está escrito, impresso. E é muito, muito, muito modificador de rotinas o cardápio, acreditem. Aí tem aqui mais 2 jogos, né, que foram os jogos educativos que eu falei. Esse aqui é exatamente a ideia do cardápio. Ele é de ímãs e a criança vai montando, coloca na geladeira. É bacana, mas não precisa ter também. Se você pegar um papel, você pode fazer isso. E esse outro aqui é o desafio do prato, são as cartas que as crianças vão recebendo com cada coisa que elas colocam no prato, e elas vão entendendo como é legal comer cores diferentes, vão entendendo que bônus é comer um alimento integral, que é bacana experimentar coisas novas, que é bacana se servir. Isso é um tema muito importante. A criança, a partir de 5 anos, ela tem que fazer o pratinho dela, porque ela vai se comprometer com aquilo que ela colocou lá. E não tem desperdício, e tem muito mais essa coisa realmente da criança se comprometer mesmo. Enfim, esse é o jogo que, na minha casa, por exemplo, gera um querer comer tabasco para ganhar do outro. Então, é legal, tá? Aqui a gente está falando de comer em família. Desse lado direito temos famílias comendo juntas e do outro lado temos uma menina comendo sozinha, emburrada, e uma outra mãe impondo alguma coisa. Tem muita gente que fica em pé do lado do filho comendo. Gente, é muito aflitivo para quem está sentado. Muito. E comer junto, né? Tem um livro que chama The Power of Family Meals, que fala disso. A família que faz pelo menos uma refeição por dia juntas. As crianças têm menos tendência a ter obesidade infantil, têm melhores notas e menos chances de ter problemas com drogas. Interessante, né? A degustação maluca é algo que também vocês podem fazer com as crianças, que é muito interessante. Em vez de falar, você vai ter que comer isso, você vai ter que experimentar isso. Eu e a Bia Gol, que é do Slow Food, a gente criou essa dinâmica em que a gente mistura as coisas mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. Como, por exemplo, bolo com mostarda, salsinha com pimenta, morango com cúrcuma, sei lá o quê. E fala para as crianças, duvido que você tenha coragem de experimentar isso. E eles estão em grupo, crianças que nunca se viram antes. E eles começam a experimentar para tirar sarro do outro. E é assim, é um negócio muito transgressor. E eles acham demais. E aí eles vão embora comendo uma maçã, que fácil, entendeu? É uma questão de... E aqui, por último, só queria contar um pouquinho do Segundinha Sem Carne. Eu não sou vegetariana. Eu acho que com equilíbrio tudo pode, mas é importante a gente começar a pensar nas nossas escolhas e, pelo menos, uma vez por semana, tentar melhorar um pouco o nosso impacto. E também sou muito adepta dos peixes e frutos do mar, que são pouquíssimos consumidos pelos brasileiros, e a gente tem essa costa maravilhosa. Então, também é uma conversa que eu puxo com as crianças. Enfim, foi isso que eu pensei em compartilhar com vocês. E aí eu queria saber se alguém mais quer falar. Eu adoraria ouvir outras vozes. Eu queria saber como que você lida com essa questão dos fast foods com as suas crianças, assim, para eles não ficarem com vontade quando os amiguinhos contam que vão no McDonald's. Eles vão, às vezes. E eu sou obrigada a ir, às vezes. Eu não gosto, mas eu vou. Uma vez por mês, sei lá, em alguma coisa dessas. Eu tento fazer eles aprenderem a fazer em casa. Então, a gente faz hambúrguer caseiro, a gente faz batata em casa. Mas eu acho que é isso, né? Com um bom senso, tudo bem. Você estava falando que às vezes você vai e ele começou a olhar para mim assim, tá vendo, mãe? Eu acho que é importante dar essa... A gente não põe o pé na jaca às vezes, vamos falar a verdade. Toma cerveja, come coxinha, tudo bem. Eu achei interessante que a sua pergunta é na direção
do que eu ia falar. Eu tenho 3 meninas, na verdade, uma adulta de 27, uma de 24 e uma de 10. E eu sou de uma geração onde tudo isso começou. A minha primeira geração de filhos, né, que muitos de vocês têm essa idade aqui agora, foi a geração que estava assim, saindo ali, né, final da década de 80, começo da 90, muitos movimentos naturalistas, muita gente começando a se conscientizar, mas nada como existe hoje. E não existia oferta dessas coisas, e poucos médicos e poucas pessoas falando sobre alimentação. Então, era um tempo difícil, assim, né? Então, por exemplo, a Associação Antroposófica, as escolas Waldorf, que foram as primeiras a se preocuparem com a alimentação, a gente se nutria nesses campos, né? E nesses grupos existiam poucas comunidades, como as que tem agora trocando, como vocês fazem. E foi muito difícil educar as meninas, mas assim, eu me sinto uma guerreira vencedora, sabe? Porque eu consegui trazer dentro da minha casa, fazer as 3 cozinham. A pequena de 10 anos já se vira e cozinha várias coisas, come de tudo, adora. E ela chega, quando a gente vai comer fora, ela sempre falava assim, eu não quero essa comida de criança, eu quero a mesma comida que vocês estão comendo. E nós somos quase todos vegetarianos, e a minha equipe se alimenta em casa também. A minha produtora, que é aqui, a Spanda, que está filmando, é na nossa casa. Então, a gente tem sempre um almoço muito legal oferecido a todos que trabalham lá. E eu falo que eu educo os meninos a comerem direito, a comerem pelo menos 2 vezes na semana. Não tem carne para eles, porque para a gente nunca tem, mas para eles não tem também. E aí a gente tenta ensinar. E sempre tem uma conversa sobre alimentação, sabe? A gente come juntos. E, sei lá, eu acho que assim, para mim é uma batalha, sabe? Eu nunca tinha pensado que isso um dia aconteceria, sabe? Ter uma mãe de quase 5 filhos, né? Já de 5 filhos, palestrando sobre essa questão da alimentação, que é incrível, assim, porque eu acho que você é o que você come. O que você coloca para dentro é a coisa mais sagrada. Acho que a gente sempre tem que agradecer antes de se alimentar, quando você senta e olha para aquele prato de comida, saber que ele veio de tantas mãos, né, por tantos processos, assim. Se a gente puder espalhar essa boa prática, essa boa ideia, esse bom exemplo, todos seríamos mais felizes. É muito legal. Obrigada. Quando eu comecei a experimentar receitas vegetarianas, eu era muito preconceituosa. E eu comecei a descobrir coisas incríveis vegetarianas. Eu acho que a gente também tem que dar essa chance, né? Eu queria saber se você tem alguma dica para compartilhar. Hoje a gente vê que existe um distanciamento do campo para a cidade e existe uma questão também de desperdício de alimentos. Como que você vem buscando abordar essas questões no seu trabalho, com seus filhos, enfim, se você tem alguma dica para compartilhar com a gente também. A gente tem, desde usar o alimento integralmente, que é usar cascas, sementes, folhas. Tem diversos conteúdos disponíveis sobre isso. Até, por exemplo, fazer o suco da casca do abacaxi. Cada vez mais as pessoas estão entendendo sopas com as folhas e tal, tal, tal. E reaproveitamento. Então, por exemplo, você tem um arroz que sobrou do jantar de ontem. Você pode fazer um arroz de forno, você pode fazer um bolinho de arroz, você pode congelar antes de estragar. Então, você pode pegar, por exemplo, uns morangos que você comprou demais, transformar numa geleia. Então, o manejamento da geladeira, ali, o gerenciamento do que você tem é bem importante. Você olhar e tentar antecipar alguma coisa que pode estragar. Eu dou muita comida também para o guarda da rua, por exemplo, se eu sei que eu vou viajar e já vai sobrar. Minha casa quase nada vai para o lixo, mas é uma consciência mesmo. Também, quando você começa a aproveitar a casca do abacaxi, acho que sua cabeça dá um clique, do tipo, então nada vai para o lixo. Vou pensar como isso acontece. E acho que faz parte um pouco do governo, né? A gente gostaria tanto de ter ações massivas de consciência nesse sentido. Acho que seria bem interessante. Eu sou o Diogo, eu estudo numa escola de agronomia da USP em Piracicaba. Eu faço gestão ambiental, não sou agrônomo.
Mas, enfim, só, na verdade, algumas questões. Uma coisa que a amiga ali do lado falou, que eu não lembro o nome, desculpa, sobre... Tem muita coisa por trás daquilo que a gente come. Eu estou num grupo que a gente está estudando bastante isso, cultura alimentar específico, que já é uma coisa bem transgressora num ambiente de agroquímicos e agronegócio... Enfim, a gente sabe a história, né? E agora eu estou fazendo uma disciplina de agroecologia, um professor maravilhoso, e eu plantei rúcula. Na verdade, a gente está plantando rúcula, minha perna está toda dolorida. E eu passei um canteirão plantando rúcula, a gente está fazendo experimentos de adubação, muito interessante. Eu vou ficar muito... Porque depois eu vou comer aquela rúcula, eu marquei as que eu plantei para eu comer aquelas. Só que, justamente, a gente estuda sempre muito essa questão, né, de entender de onde é que veio o alimento. A gente tem um certo contato com o produtor ali, então a gente consegue enxergar melhor esse caminho, mas que agora estou tendo essa experiência bastante. E enquanto estudante da área ambiental, eu sempre tento justamente pensar em questão de desperdício, em questão de impacto daquilo que a gente está produzindo, em questão que conteúdo você põe para dentro, né, diversificado, etc. Não que eu seja um exemplo em termos de alimentação. Então, eu sei muito bem da teoria. E algumas coisas que eu vi na sua apresentação me mobilizaram, me mexeram bastante, que é essa questão da transformação. Se eu não me engano, na capa do seu livro está escrito que é para uma nova geração, transformar uma nova geração. E aí eu tenho uma dúvida que a maior parte aqui, pelo que eu vi das respostas, não tem filhos. Tá certo que, se der tudo certo, a maior parte ainda vai ter. Mas até lá, como que a gente consegue incluir mudanças tão profundas, que é a questão da alimentação, que é tão forte na nossa rotina, enquanto crianças crescidas? Bom, você vai ser um pai sensacional, fica tranquilo. Eu acho que assim, a geração sua já é diferente da minha, né? A sua geração ela já está preparada para começar certo. O que acontece? As pessoas da minha geração têm muito essa coisa de agora eu vou começar a comer bem porque eu tive um filho. Então, nossa, nasceu, agora tá bom, tá no peito, não tenho que me preocupar. A hora que vai dar a primeira papinha, dá um pânico. Do tipo, e eu vou dar o quê para essa criança? E agora eu vou ter que começar a comprar orgânico, agora eu preciso pensar no que eu como, eu não posso mais passar a noite, pegar uma pipoca, ou sei lá o quê. Então, a minha geração ela tem essa transição brusca quando tem filho. Você já está fazendo o que você tem que fazer. Porque, assim, primeiro que você já é um cidadão muito mais consciente do que eu era quando eu tinha sua idade. E, segundo, o seu filho já vai nascer num ambiente muito melhor. Então, tem até uma história muito engraçada de uma blogueira super do Macetes de Mãe, não sei se vocês conhecem, a Shirley. Ela me contou que, quando ela foi passar a filha dela para a comida da casa, ela pensou, não, gente, eu vou migrar para a comida dela. Porque a questão era outra ali, entendeu? Agora, no seu caso, não. Você já tem uma casa que está pensando... Não, isso não quer dizer que você seja xiita, que tome leite de amêndoas, entendeu? Feito em casa. Não, gente. Você já está pensando de onde vem. Você já plantou a sua rúcula, entendeu? Você já está em outro nível. Fica tranquilo. Aliás, plantar, gente, bom que você puxou esse tema que eu não falei, mas é muito importante. Por que não ter pelo menos um vasinho de alecrim? Um vasinho de manjericão. Todo mundo pode ter, até numa casa de 15 metros quadrados. Olha lá, tá vendo? Temos até um repelente. Sim. Então, assim, o que acontece? Para a criança, é muito transformador e colher para colocar no suco, e colher para colocar no molho. Vocês não têm ideia. Eu plantei agora a rúcula, a gente está conectados. Esse mês. E a rúcula nasce rápido, gente. O que é aquilo? Exato. Meus filhos estão assim. Vão comer tudo. Eles não tem alguns assim. E outra coisa que eu também não falei, que eu lembrei agora, que eu queria falar para alguém aqui, que caiu. Caiu a linha, agora voltou. A gente tem que incentivar muito as crianças a comerem coisas diferentes.
Muito. E como que faz isso? Através de plantar rúcula. Rúcula, metade dos meus filhos não comem, mas eles vão comer essa rúcula. E outra coisa também que eu queria falar, meus filhos dão trabalho pra caramba para comer. Vocês estão achando que a minha casa é maravilhosa? Não, o meu filho menor não come quase nada. A única diferença é que eu tenho calma e eu sei que hábitos alimentares se constroem durante uma vida inteira. Isso é outra coisa que os pais precisam entender. Demora 20 vezes para uma criança gostar de uma coisa. Mas os pais ficam tristes, não fazem mais, acham que não adianta. Criança dá trabalho mesmo. Então, dos meus 4, um está ok de alimentação. Os outros 2 estão muito magros, acreditem. Tem que insistir para eles comerem mais, o que é uma coisa que, para mim, é muito difícil, porque eu falo exatamente ao contrário. Né? As crianças elas têm a capacidade de se autorregular, e, normalmente, os pais ficam, come mais um pouco, come mais um pouco, come mais um pouco. A criança perde a capacidade de se autorregular e depois vai ter problema de obesidade. Imagina para mim, mas é engraçado a vida, né? Você vai tendo os desafios certos. 2 deles estão assim agora, precisam comer uma colherada a mais. Obrigada, gente. Muito obrigada.